Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de cálculo em Fundamentos de Cálculo em Várias Variáveis. Eu sou o professor Yuri Domingos e na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre limites. Na aula passada nós vimos algumas definições, que envolviam alguns tipos especiais de conjuntos e pontos, do espaço euclidiano, esses conjuntos e esses pontos, como nós costumamos falar, eles fazem parte do arcabouço da topologia do RN. Nós falamos sobre conjuntos abertos, fechados, limitados, ilimitados, falamos sobre pontos interiores, pontos exteriores, pontos de fronteira, tá? E toda essa nomenclatura ela servirá nessa aula e nas aulas a seguir, quando nós falaremos sobre limites, na aula de hoje, e posteriormente sobre continuidade e derivação, tá? Então, a gente vai iniciar a aula de hoje relembrando, a última parte da aula anterior, que foi justamente a definição de limite, certo? Então, na aula anterior, nós consideramos aqui, vamos lá, seja f, uma função que está definida no conjunto D do Rn, uma função onde esse conjunto D do Rn ele é aberto, e f ela está definida em D, exceto possivelmente num ponto x0 em D, tá? Então ela é uma função bem definida, Aqui exceto possivelmente em um ponto x0 que está em D. Então nós dizemos, eu não vou escrever, vou falar um pouco mais. Nós dizemos que essa função, nossa função f de x, ela tem limite igual a L quando o nosso x tende a x0, Nós dizemos e escrevemos dessa forma quando dado um valor epsilon positivo, é possível encontrar, um valor delta positivo tal que para qualquer x, que pertence à bola centrada em x0 de raio delta, que também pertence ao conjunto D, então eu vou colocar aqui pertence a D, interseção D, nós temos que a imagem desse ponto, o f de x, ele pertence à bola centrada em L de raio epsilon, tá? E, em geral, a gente escreve isso de uma forma um pouco mais curta, do seguinte modo, dado epsilon, existe um delta positivo, tal que para todo x pertencente à bola do centro x0 e raio delta interseção D, nós temos, que o f de x pertence à bola de centro L e raio epsilon, tá bom? Então, a gente também pode escrever, isso daqui da seguinte forma: dado epsilon, existe um delta positivo, tal que, o que é pedir que o x pertença à bola do centro x0 e raio delta, É pedir que a norma, de x menos x0
seja menor que delta, né? E o x pertença a D. E toda vez que a gente tem essa condição, a gente tem que a norma, né, de f de x, que nesse caso é o módulo, né, porque a gente tem número real, então que o módulo de f de x menos L seja menor que delta, menor que o epsilon, tá? Só para lembrar, né, essa segunda equivalência aqui é o porquê, porque x pertencer à bola centrada em x0 de raio delta é exatamente x obedecer a essa desigualdade, né, pela definição de bola aberta, e o f de x pertencer à bola centrada em L de raio epsilon é exatamente o f de x obedecer a essa desigualdade, também pela definição de bola aberta. Tá bom? A noção de limite em si, deixa eu fazer um desenho aqui, né? O que é que essa definição tá querendo dizer, tá? Eu vou colocar isso em R2 para ficar mais simples, mas a noção é válida para o Rn. Isso quer dizer o seguinte, né? Primeiro, né, a gente tem que ter um conjunto D, né? Então vamos pensar que esse aqui é o nosso conjunto D. Então a gente está aqui no R2. E a gente tem aqui o R, e além do conjunto D, a gente também tem um valor L, né? Então dizer que, bom, além do conjunto D, a gente também tem que ter um ponto x0, né? Que pertence a D. Onde a função, né, f está definindo D, exceto possivelmente nesse ponto, né? Então dizer que o limite da função f, quando x tende a x0, é igual a L, isso quer dizer que, dado epsilon, né, positivo, então dado epsilon, né, para qualquer epsilon que você escolher positivo, né, a definição diz que existe um delta positivo, tal que, se a gente considera a bola, né, centrada em x0 de raio delta, então vamos pegar a bola centrada em x0 de raio delta. A definição diz que todo elemento x que a gente considerar dentro dessa bola, o f desse x digamos que seja aqui, ele tem que cair dentro da bola centrada em L de raio epsilon, tá? Então, vamos pensar que esse aqui é o L mais epsilon. E esse daqui é o L menos epsilon, tá? Então, a definição de limite, ela basicamente é um jogo, tá? Onde primeiro, note que primeiro a gente escolhe, né, o epsilon. Como primeiro a gente escolhe o epsilon, quer dizer que primeiro a gente está fixando esse intervalo, tá? Né? Porque dado epsilon, né? Então dado epsilon, né, nós podemos fixar esse intervalo, né, em torno do L. Nós podemos fixar o intervalo, ou a bola, né, centrada em L e de raio epsilon. Então, dado epsilon, a gente consegue fixar esse intervalo. O que a gente tem que mostrar é que, uma vez que esse epsilon for escolhido, a gente tem que mostrar que existe um delta. Então, aqui é o primeiro passo, né? E depois a gente mostra o segundo passo, que existe um delta, de forma que a gente tem essa bolinha vermelha, né? Onde para todo ponto dentro dessa
dessa região, né? Delimitada por esse círculo, essa circunferência vermelha, qualquer ponto que está lá dentro, a imagem dele tem que necessariamente cair dentro do nosso intervalo que foi previamente fixado. Tá? Então, ou seja, né, qualquer ponto aqui, cai aqui dentro. Tá? Então, note que isso daqui é um jogo no seguinte sentido. Toda vez que a gente executa o primeiro passo, que é a gente escolhe um epsilon, tá? Esse epsilon pode ser muito pequeno. Se a gente escolhe um epsilon, a gente está determinando um intervalo em torno do L. Então, a gente vai ter que escolher um delta, de forma que, para qualquer ponto dentro da bola, centrada em x0 de raio delta, a imagem desse ponto está dentro do intervalo que a gente fixou. Tá? Então, a definição de limite é um jogo de epsilon e delta. Tá? Quando você escolhe o epsilon, você tem que mostrar que existe um delta que satisfaz essa condição. Quando você fixa esse passo 1, esse delta, o que você está dizendo, o que você está querendo fazer é escolher a sua margem de erro. Tá? Porque esse delta, a ideia é que você pegue ele muito pequeno. Tá? Por exemplo, digamos, tá? Eu vou fazer exemplos abaixo, mas digamos, aqui nesse daqui, só para deixar claro, né? Quando a gente faz tudo isso, a gente está pensando no limite, né, de f de x igual a L com x indo para x0. Quando a gente escolhe esse delta, o que a gente está escolhendo é uma margem de erro. Tá? A gente está escolhendo o quão longe os valores de f de x podem estar longe do L. Tá? Porque pensem, por exemplo, que o epsilon que vocês escolheram, por exemplo, pensem que o epsilon é igual a 1. Então, isso quer dizer que quando a gente pensa nos números reais, eu vou colocar aqui, né, na reta real, né? Se esse cara aqui é o nosso L, isso quer dizer que após encontrar o delta, né, para esse epsilon igual a 1, os valores de f de x vão cair dentro desse intervalo, L mais 1, L menos 1. Aqui. Porém, a gente poderia escolher um epsilon ainda menor. A gente poderia, por exemplo, escolher um epsilon como sendo, sei lá, meio. Então, possivelmente, vai existir um outro delta, tá? Dado um epsilon, existe um delta. Ou seja, o epsilon, o delta, ele depende da sua escolha do epsilon. Então, para esse epsilon igual a 1, vai existir um delta. Se a gente diminui o nosso epsilon, a gente quer agora que a nossa margem, né, que os nossos valores f de x estejam, digamos que aqui, né? Epsilon mais meio, epsilon menos meio. Então, possivelmente, a gente vai ter um outro delta. Tá? Porém, a gente poderia escolher um epsilon ainda menor. A gente poderia escolher um epsilon, por exemplo, não sei, igual a 1 sobre 2 elevado a n, com n sendo um número natural muito grande. Então, o nosso intervalo em torno de L, ele pode ser muito pequenininho. Tá? Mas para esse epsilon, a gente tem que conseguir um delta, tal que qualquer valor de x dentro da bola centrada em x0 de raio delta, as imagens desse x tem que cair dentro desse intervalinho muito pequeno. Então, toda vez que a gente escolhe um delta, né, a gente está escolhendo qual é a margem de erro, ou seja, o quão longe os valores dos f de x podem estar do L, tá? Do limite da nossa função. Tá? Então, vocês têm que entender a definição do limite dessa forma, como um jogo.
dado um epsilon, vocês precisam encontrar um delta tal que vale essa condição. Vejamos, tá? Vamos para o primeiro exemplo. Eu só quero que vocês mantenham, tá, essa ideia, tá bom? Que a gente está fazendo, na verdade, um jogo, né? Dado epsilon, a gente precisa encontrar um delta, tá? A definição em si, ela não mostra como a gente calcula, tá? Ela mostra como é que a gente prova que esse valor L é o limite, ou seja, que esse valor L que os valores de f, né, se aproximam desse valor L. Então, vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Tá bom? Exemplo, deixa eu botar aqui amarelo. Vamos considerar aqui D como sendo o próprio R2. Vamos pensar no x0 como sendo a nossa origem. E vamos pensar em f de x, vou pensar assim, f em duas variáveis, tá? X e y como sendo x quadrado mais y quadrado. Né? Então, vamos calcular o limite, tá, de f de xy quando xy tende à origem. Tá? Mas, ou seja, né, o limite de f de xy, que é x quadrado mais y quadrado, quando x tende à origem. Tá? Bom, note que nesse caso, né, a gente tem uma função que está bem definida no x0. Tá? Então é razoável pensar que se a gente pega um ponto que está indo para a origem, né? Ou seja, se a gente pega um xy que está tendendo à origem, o f desse ponto, né, talvez vá para o f da origem. Né? Então é razoável pensar, pelo menos nessa situação em particular, que isso daqui é igual a zero. Né? Então vamos mostrar, né? Mostre, o exemplo é mostre que o limite, né, de f de xy quando xy tende a 0, 0 é exatamente zero. Bom, então vamos mostrar esse fato, né, que o limite dessa função é realmente zero. Então, o procedimento, né, em geral, quando a gente quer mostrar o limite de uma definição, é o seguinte: a gente vai dar um epsilon e a gente precisa encontrar o delta, certo? Sendo que esse epsilon, como esse epsilon ele pode ser muito, muito pequeno, né? Ele pode ser qualquer número real positivo, né? Então, o que a gente precisa é tentar encontrar um delta, né? Que talvez valha para qualquer epsilon que a gente dê, tá? Ou seja, encontrar um delta que de certa forma seja dado a partir do epsilon, certo? Como é que a gente faz, tá? Em geral, tá? A ideia aqui é usar um pouco de engenharia reversa, pessoal. Ou seja, né, se a gente começa com f de xy menos L, né? Quanto é que vale isso daqui, né? A nossa f de xy é x quadrado mais y quadrado e o nosso L é zero, né? Que é o nosso limite. Ou seja, isso daqui é a norma de x quadrado mais y quadrado. Né? Mas o que é a norma de x quadrado mais y quadrado, né? Isso daqui é exatamente a norma do vetor xy, vou colocar assim, elevado ao quadrado, nesse caso, certo? E se a gente pensar um pouquinho, né? Isso daqui também é igual à norma de xy
menos a norma de xy menos 0,0 elevado ao quadrado. Certo? Bom, e tudo isso aqui é uma igualdade. Sendo que no fim a gente quer mostrar, né, que f de xy menos L é menor que o epsilon. Ou seja, a gente quer que tudo isso seja menor que o epsilon. Tá? Porém, por conta dessa última desigualdade que a gente tem aqui, note que basta considerarmos o nosso x, vou botar assim, o nosso xy pertencente, né, à bola centrada no 0,0 e de raio raiz de epsilon. Mas o porquê isso? Né? Note que pois nesse caso, né, nós temos que a norma de xy menos 0,0 vai ser menor do que a raiz de epsilon. Em particular, isso implica que a norma de xy menos 0,0 ao quadrado é menor que epsilon. Ou seja, né, o delta que nós queríamos encontrar, ele pode ser qualquer número, ele pode ser raiz de epsilon, tá? Ou qualquer número menor do que raiz de epsilon. A gente pode escolher o delta exatamente como a raiz de epsilon, que é o número positivo. Mas o porquê a gente pensa dessa forma? Né? A gente nota que a gente começa com a engenharia reversa. Né? A gente começa de onde a gente quer chegar, que é o f de xy menos L ser menor que o epsilon. Porém, a gente verifica que o f de xy menos L, na verdade, é igual ao que está nessa chave, né? É o que está no começo dessa chave azul, aqui. E a gente quer encontrar que essa quantidade é menor do que epsilon, tá? Sendo que nessa quantidade, se a gente extrai a raiz, né, digamos, dessa quantidade, o que a gente tem, na verdade, é que o xy ele está na bola centrada na origem, né, e de raio, raiz de epsilon. Ou seja, né, isso é parte, né, se a gente lembra, isso é parte da definição de limite, né, porque a origem aqui, né, está fazendo o papel do nosso x0, tá? E nesse caso, esse raiz de epsilon vai ser o nosso delta. Então, se a gente escolhe, né? Aqui eu vou colocar escolha, né? Escolha o delta dessa forma, tá? Então, dado, né, um epsilon positivo para o delta igual a raiz de epsilon, que é o número positivo, nós temos, né, que a seguinte coisa, né? Nós temos que toda vez, vou botar aqui sempre que o ponto xy ele pertence à bola centrada na origem, né, que é o nosso x0, de raio delta, que é o nosso raiz de epsilon, nós temos
que a norma de x, y, menos 0,0 é menor do que a raiz de epsilon, né? Ou seja, que a norma de x menos de xy menos 0,0 ao quadrado é menor que epsilon. Daí, se a gente calcula o f de x, y menos L, né, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 0, que a gente já viu lá em cima, que é exatamente xy menos 0,0 ao quadrado. Pela nossa escolha do delta, a gente sabe que isso daqui vai ser menor que epsilon. Tá? Então, o que a gente está mostrando é que toda vez que a gente escolhe um epsilon positivo, independente dele, tá? Ele pode ser um número muito, mas muito pequeno. A gente sempre pode fazer essa escolha de delta, ou seja, dado o valor de epsilon, a gente sempre pode escolher o delta como sendo a raiz de epsilon, e dessa forma a gente garante que o f de x, y menos L vai ser sempre menor do que o nosso epsilon escolhido, tá? Então, portanto, o limite de f de xy quando xy tende a 0,0 é igual a 0, tá? Porque uma vez que a definição de limite é satisfeita, a gente pode dizer que o limite da f é 0. Tá bom? Então, em geral, o raciocínio para a gente poder encontrar o limite, né, para a gente poder mostrar que uma função, né, ela tem limite igual a L, é esse, pessoal. Primeiro a gente tenta utilizar um pouco de engenharia reversa, saindo desse tipo de condição, ou seja, de f de x menos L, e chegando numa condição que lembre a gente, pelo menos, ou que faça a gente tentar deduzir a escolha do nosso delta. Tá? Vamos fazer mais exemplos utilizando esse método de engenharia reversa. Novamente, né? O exemplo ele não fornece uma forma de calcular o limite. Ele fornece, né? Não somente o exemplo, né? A definição. A definição ela não fornece uma forma de calcular o limite. A definição fornece uma forma de mostrar que o valor, né, de L é o limite, tá bom? Então vamos para outro exemplo, tá? Vamos pegar agora um exemplo onde a f, por exemplo, não está definida no ponto, tá? No limite, no ponto onde a gente está atendendo. Exemplo. Então, vamos considerar agora D como sendo o R2 menos a origem, tá? Então, vou colocar aqui menos x0, onde o x0 é exatamente a origem, tá? Eu vou escrever x como xy, tá? Só para ficar mais fácil um pouco a minha escrita em algumas passagens. E vamos escolher a f de xy como sendo x vezes y sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado, tá? Então, a primeira observação é que é claro que essa função não está definida na origem, né? Porque aí a gente dividiria por zero. Mas o exemplo mostre, tá? Mostre que o limite de f de xy quando x, botar assim, tende a x0, tá? Ou seja, quando x vai para a origem, mesmo que a função não esteja definida no zero,
esse limite vai para zero, tá? Ou seja, a função se aproxima de zero quando x se aproxima da origem. Tá bom? Então, a ideia aqui, novamente, é também engenharia reversa, tá? Então, a primeira coisa, a gente sempre começa pela função menos o limite, tá? Então, módulo de f de xy menos o nosso L, tá? Mas quem é a nossa função, né? A nossa função, ela é um quociente, né? Ela é xy sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado, tá bom? Isso aqui, né, menos zero, né? Ou seja, né, isso aqui é o módulo, né, de xy sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado. Porém, notem que a gente pode escrever o módulo desse número como sendo o módulo de x multiplicado pelo módulo de y dividido pela norma do vetor x, tá? Novamente, né? O vetor x é o vetor que tem coordenadas xy, tá bom? Sendo que a observação aqui é o seguinte, é que o módulo de x, que é igual a raiz, né, de x quadrado mais y quadrado, isso aqui é sempre menor ou igual, por exemplo, que a raiz de x quadrado, certo? Porque a gente está tirando, né, uma parcela da soma dentro da raiz, porém a raiz de x quadrado é o módulo de x. Da mesma forma, né, que o módulo de x, que é a norma de x, perdão, é a raiz de x quadrado mais y quadrado, que é menor ou igual que a raiz de y quadrado, que é igual ao módulo de y. Ou seja, perdão, troquei aqui, né, pessoal? O sinal é maior, né? Perdão, tá? Ou seja, a gente tem que o módulo da coordenada, de uma das coordenadas do vetor, né, é sempre menor, né, ou igual ao módulo a norma do vetor, né? No fundo, o que a gente está fazendo aqui é a teorema de Pitágoras, certo? Né? Porque se a gente tem, por exemplo, um ponto no R2, assim, que é o vetor x, aqui é a coordenada x, aqui é a coordenada y, o que é o módulo de x, né? O módulo de x, essa é a hipotenusa, né? E a gente sabe que a hipotenusa é sempre maior do que os dois catetos, certo? Então, no fundo, é a desigualdade que vem do teorema de Pitágoras. Mas o porquê eu estou fazendo isso, né? É porque a gente, então, pode olhar para esse quociente que a gente estava trabalhando, e isso quer dizer que esse quociente é menor ou igual que o módulo de x multiplicado pelo módulo de x dividido pelo módulo de x, né? Pela norma, tá, pessoal? Desculpa. Isso quer dizer que a norma de x, isso quer dizer que esse valor, esse quociente é sempre menor ou igual que o módulo a norma de x multiplicado pela norma de x dividido pela norma de x, tá? Sendo que a gente tem que lembrar que o x aqui ele é um valor próximo da origem, né? Mas ele não assume 0, 0, certo? Por quê? Porque a função ela não está definida no 0, 0, tá? Então a gente pode simplificar. Isso daqui é igual a norma de x, tá? E a gente sabe que a norma de x é a mesma coisa, né, que a norma de x menos 0, 0. Note que aqui, novamente, a gente chega em algo próximo, né, do que a gente precisa da definição de limite, né? Esse cara aqui é o nosso x0, vou colocar aqui embaixo. Então, se a gente pede,
Note que se a gente pede que isso daqui seja menor do que epsilon, então esse valor aqui do início, por conseguinte, também vai ser menor do que epsilon, por conta dessa desigualdade, certo? Mas pedir que isso daqui seja menor do que epsilon é pedir que o nosso delta seja igual a epsilon, tá? Então, nesse caso, dado um epsilon positivo, né, seja o delta exatamente igual ao epsilon, que é o número positivo. Então, para x pertencente à bola centrada em x0 e raio delta, né, nós temos, na verdade, que a norma de x é sempre menor do que o epsilon, né? Vou botar aqui. Nós escrever um pouco mais, tá? Nós temos que a norma de x menos x0 é igual à norma de x, que é menor do que o delta, que é igual ao epsilon, né? Então, como nós sabemos, né? Como f de x menos L é menor ou igual que a norma de x, certo? E isso daqui é toda essa construção, toda essa linha, tá? Eu vou colocar aqui como um asterisco. Então, se a gente, dado um epsilon, se a gente escolhe o delta exatamente como o epsilon, nós temos que o f de x menos L vai ser menor que o epsilon, tá? Ou seja, nesse caso, né, o delta que a gente precisa escolher é exatamente o próprio epsilon, né? Então, o que a gente está mostrando aqui, dado um epsilon positivo, se a gente escolhe o delta igual ao epsilon, então toda vez que o x pertencer à bola centrada em x0 de raio delta, vale que o f de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, né, portanto, a gente está mostrando que o limite de f de x y é igual a zero quando x tende a x0. Tá? Então, novamente, né, a ideia a gente usa a definição do limite para mostrar que um certo valor de fato já é o limite da função, tá? E a ideia é sempre fazer essa engenharia reversa. Primeiro a gente começa com o módulo da f menos o limite e tenta encontrar alguma condição que nos faça deduzir qual é o valor do delta, tá? Ok, mas em todos esses casos, né? Bom, só para também comentar aqui, que a gente considerou um delta, a gente considerou nesse caso, né, o delta igual a epsilon, tá? Mas se a gente considerasse qualquer valor de delta que fosse menor do que epsilon, né, ou menor ou igual que epsilon, também daria certo, tá? Mas a gente pode escolher. No caso do delta, a gente tem a liberdade de escolher, tá? Então a gente poderia pegar o delta igual a epsilon, ou por exemplo, epsilon sobre 2, que também daria certo, né? Nota que se o delta, né, fosse epsilon sobre 2, nós teríamos que x, a norma de x, é menor do que delta igual a epsilon sobre 2, mas epsilon sobre 2 é menor do que epsilon, tá? Então a definição funcionaria da mesma forma. Bom, mas agora a gente também pode se perguntar, né, uma vez que a gente sabe dizer quando é que uma função tem limite igual a L, a gente poderia se perguntar negativa sobre isso, né? O que é que significa, né? Como é que a gente diz que uma função não tem limite igual a L, tá? Então, dizer que uma função não tem limite igual a L é negar
a definição de limite, né? Ou seja, a gente tem que mostrar que existe pelo menos um epsilon, tá? Tal que para qualquer delta, né? Para qualquer bola centrada em x0 de raio delta, tá? A gente vai conseguir pontos dentro dessa bola onde o valor de f menos, né? A norma de f menos L, né? O módulo de f menos L é muito maior do que o epsilon, tá? Então, deixa eu só escrever isso, né? Então, se... Aqui uma observação, tá? Se, né? Se existe um epsilon positivo, tá o quê? Para todo delta positivo com x pertencente à bola centrada em x0 de raio delta, né? Interseção D, né? Dentro do conjunto, tenhamos que o f de x, né, menos o L é sempre maior ou igual ao epsilon. Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a x0, não é L, tá? Vou botar assim, não é L. Não é o valor L, tá? Ou seja, a função não tem limite igual a L. Não quer dizer que não tem algum outro número, tá? Mas pelo menos o L não vai ser. Então, novamente, notem o contraste da definição, tá? Anteriormente era independente do delta independente do epsilon que você escolher, a gente consegue encontrar um delta, tal que a definição valha. Aqui é o contrário, né? Não é, a gente consegue escolher um epsilon onde a definição falha. Dado, né, escolhido um epsilon, a gente mostra que independente do delta, a gente faz a definição falhar, tá bom? Então é a negação da definição do limite. Vamos ver isso na prática. Exemplo. Vou considerar a seguinte função, tá? Mostre que o limite da seguinte função x menos y sobre x mais y, quando xy tende a 0, 0, ele não existe. Tá? O fato que a gente consegue observar da definição é que se o limite existe, ele é único. Tá? Se o limite existe, ele tem que ser único. Então, em geral, se a gente quer mostrar que o limite de uma função ele não existe, uma possibilidade é mostrar que quando a gente executa, tá, o processo de limite, a gente chega em dois valores diferentes, por exemplo. Então, se a gente tem uma função, se a gente tem ponto xy, né, ponto xy indo para zero, de formas diferentes, no sentido que eu vou explicar daqui a pouco, onde a gente obtém limites diferentes, tá? Então esse limite não pode existir, tá? Porque quando o limite existe, ele é único, tá? Então, bom, nesse caso a gente tem uma função, vamos só lembrar aqui, nesse caso a gente tem que D, novamente é R2 menos x0, né? Onde x0 é a origem, tá? E no caso desse tipo de função, né, quando a gente tem funções quocientes, dessa forma, uma boa estratégia, primeiro, é a gente tentar se aproximar
do ponto limite a partir de curvas, tá? De curvas espaciais. No seguinte sentido, vamos pensar aqui no R2. E a gente sabe que, nesse caso, o nosso x0 está aqui. Então, se o limite dessa função, né, dessa função f de x, ele existir, o limite ele vai ser o mesmo, independente, por exemplo, se eu me aproximo pelo eixo x, ou se eu me aproximo, por exemplo, pelo eixo y. Ou se eu me aproximo por qualquer, não sei, por qualquer reta, tá? Por exemplo, pela reta x igual a y, tá? Porque o limite é único, certo? Então ele tem que ser o mesmo, independente de como eu me aproximo do ponto, tá? Então, quando a gente suspeita que o limite de uma certa função não existe, ou quando a gente quer mostrar que não existe, a ideia, em geral, é essa, tá? Se ele existisse, ele deveria ser igual, independente de como a gente se aproxima do ponto. Então, a gente tenta se aproximar do ponto limite do nosso x0 a partir de retas ou de curvas diferentes, tá? Ou seja, por exemplo, a partir de pontos, né, que estão no eixo x, ou a partir de pontos que estão no eixo y, ou a partir de pontos que estão sobre uma reta dada. Por exemplo, a reta x igual a y. Então, note que se consideramos pontos, tá? No eixo x, né? Então, nós temos a seguinte situação, né? Então, o ponto, né, x, ele é da forma x0, né? Logo, o f de x0, se a gente usar a lei da função, isso vai ser x sobre x, né? Como a função ela não está definida na origem, o x é diferente de zero, então x sobre x é igual a 1. Né? Porém, se consideramos pontos no eixo y, né? Então o x é da forma 0y. Né? Logo, o f do 0y é igual a menos y sobre y. Como a f ela não está definida na origem, então y é diferente de 0, logo isso daqui é igual a menos 1, tá? Ou seja, né, o que a gente está dizendo aqui com essa observação é que se a gente se aproximasse apenas com pontos sobre o eixo x da origem, né? Ou seja, se a gente caminhasse, né, com pontos que estão sobre o eixo x, o valor da nossa função iria para 1, tá? Porque sobre esse eixo a função é constante, igual a 1. Porém, se a gente se aproximasse apenas com pontos sobre o eixo y, a nossa função se aproximaria do menos 1, tá? Porque sobre esse eixo a função é constante, igual a menos 1. E note que, independente da bola centrada em x0, né, de raio delta que a gente escolher, independente do delta, né, qualquer bola centrada em x0 de raio delta, ela vai conter pontos que são tanto dessa forma aqui, quanto dessa forma aqui. Porque a gente está centrado na origem. Então, isso quer dizer que
que o 1 e o menos 1, eles não podem ser limites da nossa função, tá? Porque, bom, o primeiro limite tem que ser único, e se a gente se aproxima pelo eixo x, a gente vai para o valor 1, e se a gente se aproxima pelo eixo y, a gente vai para o valor menos 1. Note que se o limite existisse, ele teria que ser igual a um desses dois números, né? Mas se ele for igual a 1, o limite não pode existir porque a gente tem pontos se aproximando do menos 1. Mas se ele for igual a menos 1, ele não pode ser esse valor, porque a gente tem pontos se aproximando do valor igual a 1. Tá? Então, nesse caso, o limite não existe. Tá? Portanto, o limite não existe. Tá? Então, essa não existe. Então, essa é a ideia padrão. Tá? Toda vez que a gente quer mostrar que uma função, tá? ela não tem limite, tá? A gente olha para essa função, a gente olha para o comportamento dessa função se aproximando por eixos coordenados ou por retas, tá? Reta x igual a y, outros tipos de retas. Vamos fazer mais um exemplo nessa direção. Vamos considerar a seguinte função, tá? Exemplo. Então, mostre que não existe o limite de quando xy tende a 0, 0 da função xy sobre x² mais y². Então, tendo por base, né, a ideia de cima, se a gente se aproxima pelo eixo x, né, nós temos pontos da forma x igual a x0. Então, o f de x0, né, vai ser igual ao quê? Ao 0 sobre x², tá? Lembrando que no caso dessa f aqui, né, o d também é o R2 menos a origem. Então, o y é diferente. Então, nesse caso, né, se a gente está se aproximando pelo eixo x, o x aqui tem que ser diferente de 0. Logo, o f de x0 é igual a 0. Porém, aqui, se a gente se aproxima pelo eixo y, a gente tem que agora o nosso ponto x ele é da forma 0y. O que quer dizer que o f de 0y é 0 sobre y². E novamente isso daqui é igual a 0. Opa, mas bom, a gente está tendo uma função que quando a gente se aproxima pelos eixos coordenados, essa função está indo para a origem. Mas o exercício pede para a gente mostrar que o limite não existe. Então, a gente tem que tentar algum outro tipo de aproximação. Então, vamos pensar numa aproximação ao longo da reta. Ao longo da reta. Y igual a x, tá? Então, se a gente pega um ponto sobre a reta y igual a x, esse ponto ele pode ser escrito da forma x, né? Onde o x, a coordenada x, tem que ser diferente de 0. Logo, o f de x, né, vai ser x² em cima sobre 2x². Como o x é diferente de 0, né, porque a origem não está no domínio da nossa função, a f se aproxima de meio. Então, a gente encontrou... O que foi que a gente encontrou, né? Deixa eu fazer um desenho. A gente encontrou o seguinte. A gente estava aqui no R2. E aqui a gente tem a reta.
Aqui a gente tem 0. E aqui a gente, digamos que tem meio. Tá? Então, quando a gente se aproximou, a gente sabe que o nosso x0 é a origem. Quando a gente se aproxima do x0 pelo eixo x ou pelo eixo y, o que a gente acabou de verificar é que a função ela se aproxima da origem, né? Porque sobre esse eixo a função é constante igual a 0. Tá? Porém, se a gente se aproxima da origem sobre pontos que estão na reta x igual a y, a gente mostrou que a função se aproxima de meio, tá? Por quê? Porque sobre essa reta x igual a y, a função é constante. Bom, mas a gente sabe que o limite, né? O limite é único. Então, isso mostra que não existe, tá? Não existe o limite, portanto. Então, aqui a gente pode falar assim, pela unicidade do limite, como o limite é único, né? É único. Então, não existe limite, né? Não existe limite. Tá? Ok, então, novamente, né? É muito complicado a gente provar, né, a existência do limite usando diretamente a definição. Em geral, a gente usa a indefinição para mostrar que um certo valor que a gente já conhece, ele é o limite. Tá? E a definição, bom, a definição, de fato, ela é um pouco técnica, ela tem aquele jogo do epsilon e delta, mas a ideia sempre é tentar fazer aquela engenharia reversa. Tá? Mas, mesmo assim, a gente tem várias propriedades, tá? Que nos ajudam no cálculo do limite. Tá? E eu vou enunciar essas propriedades aqui. Essas propriedades elas seguem basicamente da definição do limite, e eu estimulo vocês a pensarem, né, a tentarem demonstrar as propriedades, né, depois no momento do break, ou então depois no estudo de vocês, a partir da definição, tá? Do limite. Então eu vou enunciar as propriedades como teorema, tá? Porque é assim que está no livro texto. Então aqui eu vou colocar como teorema. E no fundo são propriedades da aritmética, tá? Dos limites, tá? Então sejam f, g e h, tá? Funções definidas em um aberto D do Rn, tá? Exceto, novamente, aquela história, né? Exceto possivelmente um valor. Exceto possivelmente um x0 pertencente a D. Tá? Então, se a gente já sabe, tá? Que o limite da f de x, por exemplo, quando x tende a x0 é igual a L. E a gente também já sabe que o limite da nossa função g
quando x tende a x0 é igual a m, ou seja, se a gente já conhece esses limites, então valem as propriedades. Propriedade 1. A soma é a soma dos limites, tá? Então, o limite da soma é a soma dos limites, ou seja, o limite de quando x tende a x0 da função f de x mais ou menos, tá? A função g de x. Isso aqui é a mesma coisa que o limite de x quando x tende a x0 de f de x mais ou menos o limite de x quando de f de g de x quando x tende a x0, que é igual a L mais ou menos M, tá? Vale que o limite dos produtos é o produto do limite, tá? Então, o limite de x vezes x0, então, o limite de f de x vezes g de x quando x tende a x0 é igual ao limite de f de x vezes o limite de g de x quando x tende a x0, que é igual a L vezes M, tá? Se a g for diferente de zero, então o limite do quociente é o quociente dos limites, tá? Então, o limite de f de x sobre g de x quando x tende a x0 é igual ao limite de f de x quando x tende a x0 sobre o limite de g de x quando x tende a x0, tá? Que é igual, na verdade, né? A L sobre M. Isso aqui, né? Se, né? O M for diferente de zero e o G de X for diferente de zero. No conjunto D, né? No domínio de definição. O que mais? 4. Se o limite da f de x for igual a zero, quando x tende a x0 e a função g de x, se ela for limitada, o que quer dizer ela ser limitada, né? Isto é, que o módulo de g de x é sempre menor do que uma constante m positiva. Isso aqui para todo x numa bola, tá? Centrada em x0, tá? Vou botar assim para todo x em uma bola centrada em x0 de raio delta. Então, o limite de f de x vezes v de x vezes g de x, quando x tende a x0, é igual a zero. Ou seja, se a gente tem uma função que está tendendo para zero e a gente multiplica essa função por uma função que é limitada, então o produto vai para zero. Tá? 5. Se f de x for menor ou igual que g de x, isso aqui para todo x pertencente ao intervalo de definição, né? D menos x0. Então, o limite respeita a desigualdade. O limite de f de x é menor ou igual que o limite de g de x, tá? Quando x tende a x0. E também vale o que a gente chama de um teorema tipo sanduíche, né? Que é o seguinte, que se a gente tem três funções, f de x menor ou igual que h de x menor ou igual que g de x, tá? Isso daqui, essas três funções, né,
satisfazem essa desigualdade para todo x pertencente a D menos o x0. E vale que o limite da f de x é igual ao limite da g de x é igual a L, né? Quando x tende a x0, ou seja, se os extremos possuem o mesmo limite, quando x tende a x0, então a gente pode passar o limite, digamos que na desigualdade, e a gente vai ganhar que o limite da h de x, quando x tende a x0, é igual a L. Bom, essas são... isso aqui, obviamente, desde que o limite exista, tá? Desde que o limite exista. Ok. Bom, então essas são 6 propriedades, tá? Que são bem utilizadas no cálculo do limite, podem nos ajudar a trabalhar com o limite. Eu peço que vocês utilizem o break, tá? Para dar uma olhada nessas propriedades e revisar também um pouco a aula. Na próxima aula, pessoal, a gente vai entrar em continuidade, tá? Que é um assunto, que segue naturalmente a partir da ideia de limites, então vocês precisam treinar bem essa ideia e entender como isso funciona. Na lista passada, vocês implicitamente já treinaram um pouco a ideia de limite, mesmo que os limites não tenham aparecido nos exercícios. Então, na próxima lista e também agora na aula de exercícios, vocês vão treinar um pouco mais. A lista vai ficar disponível no Classroom ainda hoje. E a aula de exercícios de hoje vai ser com o Jonathan, tá? Com o monitor, tá certo? Então, caso vocês tenham dúvidas, por favor, coloquem para ele, ou se não, me escrevam, tá? E, também na próxima semana, na nossa próxima aula de exercícios da próxima semana, eu também vou dedicar um tempo para que a gente possa conversar, caso vocês fiquem ainda com dúvidas remanescentes sobre limite e também sobre continuidade, né? Que vai ser o assunto seguinte. Então, pessoal, a gente encerra por hoje. Até mais e, não esqueçam das listas, tá bom? Até mais, pessoal.